eu diria que a primeira grande medida para garantir uma segurança jurídica maior no Brasil é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade de todos, inclusive daqueles que litigam. E mudança de legislação para permitir que haja uma punição processual maior para aqueles que desrespeitam o que já fixado em precedentes vinculantes. Olha, a ideia desses métodos, seja mediação, seja arbitragem, de soluções de conflito, que inclusive no Brasil também nos últimos anos estão sendo previstos no direito penal, a chamada justiça penal consensual ou transacional, a ideia é reservar ao Poder Judiciário aqueles direitos indisponíveis. A lei de arbitragem, o presidente Temer certamente participou muito disso, lembra? O ex-vice-presidente, senador Marco Maciel, né, foi o grande patrono da lei da arbitragem. Depois a alteração da arbitragem no sentido da administração pública também ter essa possibilidade de realizar arbitragem. A ideia é desafogar o Poder Judiciário no sentido de Poder Judiciário poder, nos direitos indisponíveis, ter maior celeridade. Hoje, há dois grandes desafios, e isso me parece importante aqui, para diferenciar, para trazer um outro argumento, ou outra reflexão. Há dois grandes desafios em relação à arbitragem: a massificação e a questão da parcialidade ou imparcialidade, que foi tocada aqui pelos que me precederam. Há a questão da massificação, hoje já se discute, em vários países já se aplica ODR, a ideia da utilização da inteligência artificial. No Brasil seria a resolução de conflitos em rede, você permitir uma espécie de arbitragem pela inteligência artificial, com o mínimo possível de participação humana. Para vocês terem uma ideia, que segundo os cálculos ingleses, necessitaria de quase 1 bilhão de libras esterlinas para realmente ficar da forma como foi o projeto. Mas qual é a ideia dessa massificação? A possibilidade de você retirar do judiciário os casos de direitos disponíveis que possam ser arbitrados, porque nós falamos muito das grandes arbitragens. Se nós formos verificar no Brasil, há as grandes arbitragens, mas quantos e quantos processos ligados a INSS, ligados a bancos? Os juizados especiais aqui em São Paulo estão atolados de processos ligados a bancos, os golpes que as pessoas tomam, é sempre o mesmo golpe. O juizado especial sempre condena o banco a devolver e o banco sempre recorre nos novos casos para juizado especial. Ou seja, é o mesmo procedimento. A ideia é de criar um juizado online, seria assim, de arbitragem, como a ideia da UDR, exatamente para as partes, obviamente, as partes abrindo mão do judiciário, indo a esse judiciário, a essa arbitragem, para possibilitar que rapidamente as questões sejam resolvidas. E isso não afeta a inafastabilidade do Poder Judiciário, porque casos iguais, e isso é o preceito básico do princípio da igualdade, casos iguais devem ter o mesmo tratamento, devem ter a mesma decisão. Não acredito em substituição. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem e eu participei 2 vezes de 2 painéis com ele sobre inteligência artificial. Ele tem um estudo interessante, fazendo a comparação de vários países que as empresas foram adotando a inteligência artificial, mostrando que
as empresas que obtiveram mais sucesso foram aquelas que conseguiram unir a inteligência artificial com o método normal de trabalho. Aquelas que substituíram tiveram muito mais problemas. Então, na justiça, não há por que se fazer diferente. Nós substituímos o carbono pelo xerox na justiça. Nós substituímos a máquina de escrever pelo computador, o fax pelo WhatsApp. E isso não significa substituir as pessoas que trabalham, significa dar instrumentos melhores, instrumentos modernos para que as pessoas possam trabalhar de forma mais célere e mais eficaz. A inteligência artificial, em que pese a sua má utilização em diversos segmentos, mas a inteligência artificial, por si só, ela não é boa nem ruim. Ela pode ser boa ou ruim, dependendo daquele que a utilize. Então, por isso que você tem que unir a força de trabalho do Poder Judiciário com esse novo mecanismo. E isso já vem sendo feito ainda de maneira, eu diria, embrionária, mas tem muito futuro para garantir uma celeridade maior. Eu não entendo que traga insegurança jurídica, desde que haja, e nessas atuais propostas eu posso concordar ou não concordar, mas desde que haja boa-fé e constitucionalidade nas propostas. Desde que as propostas não representem um atentado à autonomia, à independência do Poder Judiciário. Em não sendo isso, tudo pode ser discutido dentro de uma democracia. Então, a proposta citada por você, que é de autoria no Senado, de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é um grande jurista, um grande advogado, de mandatos, não é uma proposta que atente contra o Poder Judiciário. É uma proposta que, na ideia dele, seria para aperfeiçoar, tanto que fica muito claro que só valeria, obviamente, daqui para frente, para os próximos ministros, e há quem defenda, há quem não defenda. Eu sempre coloco que não há nenhum tribunal jurisdicional no mundo. O que é um tribunal jurisdicional, uma corte jurisdicional que decida casos concretos? O Supremo não é só uma corte constitucional, o Supremo é uma corte jurisdicional, ele decide casos concretos, habeas corpus, mandado de segurança, ações, criando um conflito que não existe. Não existe esse conflito entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo em relação a essas propostas. O que não é possível, isso no Brasil e no mundo, é aceitar ideias que atentem contra a independência do Poder Judiciário. Mas nenhuma delas hoje está em andamento. Qual?